E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira às 19 horas. Jogo que vai acontecer no Allianz Parque. Para esse jogo, o Verdão tem a volta de Vitor Roque, que na última partida estava suspenso por cartões amarelos. Palmeiras que também está na liderança, isolado com 3 pontos a mais que o Flamengo, que está na segunda posição do campeonato, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Com vantagem suficiente para 2 rodadas, porque tem 3 pontos a mais e 2 vitórias a mais que o rubro-negro, é o Palmeiras, que vai enfrentar o Bragantino em casa, só que, de novo, já foi assim contra o Juventude no jogo atrasado, disputado no sábado, durante a data FIFA, e será contra o Bragantino amanhã. Um Palmeiras cheio de desfalques, Jéssica, com soluções do Abel Ferreira, mas ainda com muitos desfalques de jogadores convocados para a data FIFA. Tem o Vitor Roque, que volta depois de cumprir suspensão, mas o restante do time ainda deve ter ali no meio-campo as ausências que ele já sentiu nessa última partida, né? Mas os desfalques, no caso do Palmeiras, parecem não causar efeito nenhum, né? Nada. Isso é bizarro da gente falar. Metade do time desfalcado contra o Juventude, 4-0. Qualquer outro time do Brasil, inclusive o Flamengo, com os desfalques, sofre. Sim. O Palmeiras parece que mantém a dinâmica. Talvez o jogo não é tão vistoso quando se tem todos os jogadores titulares à disposição, mas é o mesmo espírito de vitória, a mesma postura de marcação. Todo mundo sabe o que tem que fazer para manter essa característica de jogo do Palmeiras, de vencer a partida, sabe o que precisa fazer para vencer a partida. Então, mesmo que não tenha aí o Flaco Lopes, o Aníbal Moreno, que são desfalques de Gustavo Gomes, né? Desfalques importantíssimos, o Emiliano Flaco Martins. E o Aníbal, só te interrompendo, Jéssica, rapidinho, eles jogam hoje ainda, inclusive. O jogo da Argentina é hoje à noite. Então eles não são os mais improváveis ainda, dá para colocar realmente fora do jogo de amanhã. Então, assim, certamente eles causam um efeito de que talvez o jogo não seja aquela dinâmica que a gente está acostumado, entre Flaco e Vitor Roque, por exemplo, que estava envolvendo todas as defesas adversárias. Mas é um time que mostrou, por exemplo, contra o Juventude, que tudo bem que é um adversário numa perspectiva bem diferente do Bragantino, mas a gente viu a força que o Palmeiras tem. Pisa na área do adversário com muita facilidade, envolve a marcação também do adversário, tem uma postura de marcação muito forte, recupera a bola o tempo inteiro, está o tempo inteiro marcando e recuperando bola, que é o espírito dessa equipe do Palmeiras. Então, o estilo de jogo se mantém. Talvez a qualidade possa mudar um pouquinho, mas esse espírito para buscar a vitória ele é exatamente o mesmo. E como o Palmeiras reencontrou o bom futebol jogando no Allianz Parque também, né, Basso? Em alguns momentos dessa temporada a gente falava, olha, o Palmeiras está tropeçando mais em casa do que o normal, mas essa sequência mais recente é impressionante, assim, de resolver os jogos antes do intervalo. A gente lembra do jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o Internacional, esse jogo também contra o Juventude, contra o Vasco, enfim. O Palmeiras volta a ser esse time avassalador jogando em casa, o que pode fazer muita diferença numa reta final de temporada. Independente de quem vá a campo, o Palmeiras é um time organizado, um time que sabe que faz com e sem bola, e isso faz a diferença dentro e fora de campo, fora do seu estádio, né? E aí é onde que o Palmeiras é muito forte, no Allianz, porque por conta do campo também. Isso faz diferença. No início do jogo, e aí com um time que é veloz, como a Jéssica muito bem disse, recupera a bola muito rápido, tem as ações do jogo, sabe controlar o jogo e sabe que para ser campeão ele precisa ganhar os jogos dentro de casa. E o Abel sabe muito bem fazer isso. Então um jogo muito difícil para o Bragantino amanhã. O Palmeiras, para se manter líder, precisa ganhar. Para chegar no final de semana, a mesma coisa que eu falei do Flamengo, para chegar no final de semana com essa gordurinha, é preciso ganhar dentro de casa. Um adversário que é muito difícil, um adversário indigesto para o Palmeiras, um adversário que consegue também se defender muito bem, consegue jogar muito bem, se organiza muito com o seu treinador Fernando Seabra. É um treinador que consegue organizar a sua equipe para ser uma equipe que te traz coisas diferentes do que as outras equipes, mas o Palmeiras é o franco favorito, é o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro, muito pela sua organização. Independente de quem vá a campo, o Palmeiras, não dá para dizer é o melhor Palmeiras, porque vai a campo sem os seus principais jogadores, vence por 4. Vai a campo com os seus principais jogadores. É um time que consegue virar uma partida de 2-0 contra o seu arquirrival, o São Paulo, para 3-2, jogando bem, um segundo tempo imponente. Então, um Palmeiras que para mim chega para o final de semana, eu falo sempre do final de semana, que para mim é o jogo do campeonato contra o Flamengo. Esse jogo é importante, mas para o final de semana é importante vencer o jogo contra o Bragantino,
para o final de semana chegar vivo. A gente vê, né, um Palmeiras muito modificado contra o Juventude, aí o Abel precisa até mexer na maneira de jogar que ele tinha encontrado, né, porque não tem boa parte dos seus titulares à disposição. Aí ele encontra um esquema que valoriza o Fux, que vinha entrando muito bem nos jogos, e assume ali uma posição centralizada. O importante é que ele não tem o primeiro volante. Mas eu tenho até dúvidas. A gente está imaginando que o Vitor Roque volte no lugar do Bruno Rodrigues, né? Seja alteração em relação ao time contra o Juventude. Mas eu estou até imaginando, será que o Abel não pode aprontar um time com Bruno Rodrigues e Vitor Roque? Porque o Bruno Rodrigues foi bem também no jogo contra o Juventude. Talvez, mas aí o Vitor Roque vai ter que fazer outro papel. Sim. Que é o papel que o Flaco Lopes está fazendo, né? Porque nessa dinâmica com o Flaco, quem assume o papel de 10, vamos supor, não é aquele 10 das antigas, é um 10 que fica bem próximo do centroavante para tabelar, para jogar junto. Né? Um segundo atacante, exato. Aí seria o Vitor Roque a fazer essa função, sabe? De aparecer mais para receber a bola, para ele servir o Bruno Rodrigues, né? Não sei se é isso que o Abel vai fazer. Não duvido de nada, tá? Porque o Abel, ele inventa mesmo e as invenções dão certo. Então, pode acontecer de verdade. Acho que, no mínimo, o Bruno Rodrigues vai ter a oportunidade de entrar de novo, porque fez um gol, porque está se recuperando, porque precisa dessa confiança, precisa de sequência. Não sei se como titular, né? A dinâmica muda, né, sem o Flaco. Vai mudar. O Flaco com o Vitor Roque, eles estão se encontrando muito bem. Na hora que o Flaco está recebendo a bola, a gente já vê o Vitor Roque partir para a profundidade, porque sabe que o Lopes vai procurar ele para dar o passe. E quando você consegue encaixar essa dinâmica e gravar essa dinâmica na cabeça dos jogadores, ela tem que ser incentivada, né? E aí, quando se perde um desses jogadores, isso se perde também um pouquinho. Mas, para mim, a principal arma do Palmeiras, como eu falei diversas vezes aqui há anos, é a recuperação de bola, é a marcação e o desarme. Quando isso acontece, isso funciona no Palmeiras, o ataque vai receber essa bola com espaço, quase sempre, porque recupera a bola no meio campo, numa área do time em que o adversário não está bem postado. Por isso que leva tanta vantagem. Foi assim contra o Juventude, encontrou os espaços porque forçava o erro do Juventude, roubava a bola rapidamente, o Juventude não estava com a sua defesa bem posta. Claro que o Bragantino vai tentar trabalhar isso, mas essa, para mim, é a principal valência aí que tem a equipe do Abel Ferreira. Isso tudo perdendo o Evangelista, né, que está fora da temporada, vinha evoluindo muito bem, ganhou essa vaga depois da saída do Richard Rios. A gente até imaginava que o Andrés Pereira pudesse entrar nessa posição. Enfim, acabou sendo recuado um pouco por conta da circunstância. O Palmeiras consegue manter esse meio-campo muito eficaz, mesmo sem o Aníbal, sem o Emiliano Martínez e sem o Evangelista. O Abel consegue encontrar essas soluções, mesmo muito desfalcado. Claro que a gente fala que o elenco do Palmeiras é muito forte, mas quando você tem 3 baixas numa mesma área do campo, acho que qualquer outro time sentiria mais do que o Palmeiras do Abel sente, né, Bastos? Não, acho que o Palmeiras do Abel não sente, não sabe por quê? Porque é um time organizado. O Abel, ele conseguiu novamente remontar o Palmeiras, mesmo sem essas peças importantes. O Lucas Evangelista, se a gente lembrar o que ele fez contra o River, jogou muita bola lá na Argentina, muita bola. E aí você perde ele por contusão, você traz o Andrés Pereira, e aí você traz ele de segundo volante, mas você tem Maurício, você tem Rafael Veiga, você tem Bruno Rodrigues, você tem jogadores que conseguem viver esse momento dentro do Palmeiras de pressão, de ganhar título, porque dentro do Palmeiras mesmo, eles já viveram isso. Então, são opções que o Abel ganhou, na verdade já tinha no banco de reservas, que agora ele está tendo. Beleza, está passando aí a oportunidade para você. Então, é um Palmeiras que tem muita possibilidade e muitas opções dentro do seu elenco para se manter forte, para se manter no nível muito alto, para buscar seus títulos aí na temporada. E só sobre um ponto do Bruno Fux que você citou, como esse jogador foi bem explorado pelo Palmeiras, Perfeito. né? Porque ele é um jogador que tem muita saída de bola, ele tem esse passe que quebra a linha. É difícil você achar um zagueiro que consiga fazer isso com qualidade. Que troca, né? Caio Paulista por Bruno Fux. Exatamente, né? Que troca. E assim, o Bruno Fux, ele sempre mostrou isso, desde a base, só que é o Palmeiras quem consegue valorizar isso nele, né? Ele é um jogador que ele tem esse passe que quebra linhas ali desde a zaga, isso é muito valorizado no futebol, é muito importante você ter um zagueiro assim que arma jogadas, porque em vários cenários do jogo, o armador é o zagueiro, é o cara que vai estar com a bola para fazer a primeira fase de construção, especialmente quando joga contra defesas muito baixas, e o Bruno Fux consegue ter essa característica. Então, isso já apareceu no Palmeiras lá atrás e o Abel Ferreira dá mais incentivo a ele para ele tentar mais. E é difícil fazer isso, porque o zagueiro se expõe quando faz isso, né? Ele pode errar o passe, né? Ele pode ser o culpado, né, de um erro desses. E o Bruno Fux arrisca muito e dá certo. Vem dando certo para o Palmeiras, que tem mais um desafio aí como líder do Brasileirão amanhã, então, no Allianz contra o Bragantino, vai tentar se manter e abrir, quem sabe, distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui o pessoal perguntou, não lembro o nome de quem perguntou, mas falou assim, é verdade que o Internacional quer o Everton?
Isso é o seguinte, não estava na pauta do programa, mas a aqui gente vai atrás. ninguém fica sem resposta. Você viu para quem eu perguntei, né? Eu vi. Era boa, Eu né? vi a fonte. A fonte é confiável. Eu falei com uma pessoa também. Então, ótimo. ó, Porque é o vamos lá. seguinte, aqui ninguém fica sem resposta, aqui... Eu não falei com ninguém. A Nessa eu opinião não é falei de com ninguém. vocês e Toma a seu informação chazinho. é nossa. Vamos lá. André Hernan. E aí, o Everton, o Inter quer o Everton? O Inter avalia muito bem o Everton. Ele é muito bem avaliado internamente lá no Beira-Rio. Porém, ainda não está definido, não tem essa definição entre diretoria, presidente, quem faz o planejamento de 26 sobre a contratação de um goleiro para o ano que vem. Então, assim, o Everton, muito bom jogador, é um jogador extremamente vencedor, campeão de tudo e tal. É um cara que exerce uma liderança, está num fim de ciclo no Palmeiras, 37 anos. Está no fim de ciclo no Palmeiras? Mas chegou o Carlos Miguel, né? As notícias correm, né, nos clubes, né? O Carlos Miguel chegou, ano que vem o Carlos Miguel vai com tudo para ser titular do Palmeiras. Mas você acha que o Palmeiras tem interesse em negociar o Everton? Aí parte para a outra segunda parte da história. É a segunda parte da história. A partir do momento que o Internacional decidir que vai querer contratar um goleiro, o Everton naturalmente vai ser um candidato. Tá. E aí começa uma conversa. Então, assim, o que temos hoje é um jogador muito bem avaliado, porém não tem nenhuma negociação caminhando no momento. Com quem que você conversou, Felipe? Fala a fonte. Fala a fonte, né? Cara, eu falei com uma pessoa muito próxima do Everton, desse pessoal que cuida da carreira. Um dos desejos do Everton, um grande sonho, na verdade, do Everton, é encerrar a carreira no Palmeiras. O Everton tem o desejo de se aposentar pelo Palmeiras. Então vai entrar em conflito essa questão. Vai sair, mas ele quer se aposentar no Palmeiras. E ele é um ídolo do Palmeiras. Eu acho que tem essa questão da torcida. Vencedor, né? Pega um pouco no pé dele, às vezes, né? E em certos momentos ele aparece com um grande destaque, mas a torcida pega um pouco no pé. Gente, mas aí tem o seguinte também, Felipe. Essa coisa de pegar no pé é muito mais de rede social do que de estádio. E às vezes... não vejo ninguém no Allianz chamando ele de Jacaré Everton. Eu só vejo na rede social. Esse apelido pegou. Eu só vejo na rede social. Gente. E como era, sabe com quem? Com o Rony. Na rede social era um inferno. O Veiga, no estádio o Rony era adorado. O Veiga sai para aquecer, também. O estádio inteiro vem abaixo. Aplausos e tal. Não, exatamente. O Veiga, ele é idolatrado. Cartazes e cartazes. Veiga, me dá sua camisa. Só que a realidade da rede social é E você nem sabe quem está escrevendo na rede social. Né? Mas a torcida gosta de pegar no pé. Mas o sonho do Everton é encerrar a carreira no Palmeiras? Encerrar a carreira no Palmeiras. Mas tem essa questão até que o Hernan apontou. O Carlos Miguel ele chega para ser uma sombra do Everton. E foi um investimento, é um goleiro de renome. Não tem tantas partidas... treinando pra caramba. Não falei nada pra você, mas tá treinando que nem um maluco. É mesmo? Nossa, o desempenho dele no treino é absurdo. Mas você acha que nesse ano pode mudar? Não. Dificilmente. Esse ano não vai mudar. O Palmeiras briga pela Libertadores e o Palmeiras briga pelo título do Brasileirão. O Abel não vai mudar nada, não vai mexer nada no gol do E não tem motivo, tem? Não tem motivo. Não tem. É o Everton titular. E não é nem o papel do Abel, na verdade, o papel não é nem o tipo do Abel fazer esse tipo de mudança no final de temporada também. Zero. Exato, né? De fazer uma mudança drástica numa reta final aí das duas competições. Até porque no ano que vem, não é, Bruno, com essa mudança toda aí de calendário da CBF, você vai ter do calendário do futebol brasileiro, desde o início de ano, você já tem o Paulista sendo jogado junto com o Campeonato Brasileiro e com Copa do Brasil mais pra frente, então vão ser vários jogos aí, onde de repente ele vai poder dar mais espaço para um ou para outro goleiro também, Bruno. Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer se o Everton de fato permanecer essa rotação, não rotação um sim, um não, mas pelo menos uma coisa mais encurtada para tirar proveito dos dois, e não só numa questão de aproveitar quem lá está, ou aqueles que lá estão. É uma questão de também entender que o calendário mais pesado, com muitos jogos juntos, com pouco tempo de descanso, vai obrigar o mercado muito mais forte dos clubes em janeiro. Ou seja, aqueles grupos de 30 vão ser agora de 35, de 36, ou seja, vão ter que tirar um pouco o escorpião do bolso para contratar mais ou aproveitar, evidentemente, as categorias de base. O Falcatrua mandou aqui, ó. O Everton é lenda, só não pode sair do gol que nem um louco. E o Gustavo mandou, Veiga, me dá o seu manguito. Esse vídeo aí, pelo amor. É boa. Então, a informação aqui do André Hernan e do Felipe Silva, tá? O Inter gosta do nome,
E se eventualmente decidir que precisa de um goleiro, talvez abra uma conversa com o Palmeiras, mas o Felipe Seria já trouxe naturalmente um candidato. a informação de que o desejo do Everton é encerrar a carreira dele no Palmeiras. Até porque o Inter sofre com essa questão do goleiro com o Rocher, né? Que toda hora tá se Foi, lesionando. quando o Rocher chegou, parecia que Eu conheço Vamos pros mineiros. conheço bastante do futebol uruguaio, cobri Uruguai em Copa. E assim, o Muslera ficou muito tempo lá, tá jogando futebol argentino hoje, reinou. Depois do Muslera não apareceu nenhum goleiro top. E o Rocher é um goleiro que é um goleiro que chega, mostra seu nota 9, mas na verdade ele é nota 6. Nota 6, você acha? só... Caraca, polêmico isso aí, viu? Isso aí, só 6. A torcida colorada aqui vai ficar... Não, pode falar, Aqui, tô ó. falando de uma percepção de quem acompanha o futebol uruguaio. Hora do Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!